Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui a correção daquela atividade que tivemos, classificação dos custos, que o vencimento dela foi no dia 7 de maio de 2020. Já tem uns dias já, mas vamos passar ela agora para a gente fechar ela bacaninha aqui. Bom, a primeira questão que tinha lá, ela dava um monte de informações sobre uma indústria, né? Sobre uma indústria e tal, dava o ramo de atividade, a divisão de fabricação de produtos, um monte de situações lá, e pedia. A primeira questão era a seguinte, falava que no último mês listava esses gastos aqui de mão de obra. A resposta certa seria a letra não, né? A terceira alternativa aqui. Mas por que a gente chegou aqui? Vamos lá. Primeiro, ele está perguntando em relação aos gastos com mão de obra, qual seria o custo total, qual seria o total de custo direto e custo indireto. Bom, vamos lá, custo direto primeiro aqui. Mão de obra dos operários. Eu já falo para vocês de cara que é um custo direto. Por que é direto? Porque tem a ver muito estritamente com o produto, né? No caso lá nessa empresa, que são mais de um produto, são vários produtos, né? Que eles fabricam, se não me engano, 3. E a ideia aqui é o seguinte, mão de obra de operário, é o pessoal que põe a mão na massa mesmo, então é custo direto, você consegue facilmente identificar isso na unidade fabricada. O próximo aqui, mão de obra de supervisores. Tinham várias linhas de produção, o supervisor é o cara que atua junto aos operários lá de maneira geral, então não é um custo direto. É indireto por quê? Porque ele não vai cuidar de um produto só. Por exemplo, o operário, o cara que faz um produto aqui, ele só faz aquele produto. Até porque isso estava na descrição lá em cima, né, do jeito que eles trabalham. Né? Então, ou seja, o operário cuida de um produto só. Agora, o supervisor cuida de vários produtos. Então, não tem como eu pegar o salário dele, a hora trabalhada dele, e dizer que foi para aquele produto. Foi para vários produtos. Né? Então, é mais difícil eu conseguir fazer um link na unidade de produto. A mão de obra de técnicos das máquinas, mesma coisa, isso aqui vai ser um custo indireto. Por que é indireto? Porque os técnicos trabalham de que forma? Eles trabalham para todas as máquinas, para a fábrica inteira. Então é mais difícil você chegar na unidade de produto, uma vez que a fábrica não trabalha com um tipo de produto só. Mão de obra de manutenção geral segue o mesmo raciocínio. De cima. Mão de obra da gerência, mesma coisa, segue um raciocínio parecido com a mão de obra dos supervisores, então não é custo direto, é um custo indireto. Horas extras dos operários. O operário é o cara que põe a mão na massa, é o cara que fabrica, que cuida dos produtos, então isso aqui é um custo direto. Olha lá, seleciona aqui custo direto. E depois horas extras da manutenção geral do prédio, também vai ser um custo indireto, porque tem a ver com a própria linha aqui, a linha 4 aqui, né, que é mão de obra de manutenção, esse é custo indireto. Então, enfim, são esses dois custos aqui. Por que são eles? Porque mão de obra de operário são os caras que estão diretamente ligados à unidade de produto. Eu consigo chegar e falar assim, ó, esse produto gasta tantos minutos de um operário. E as horas extras, como tem a ver com os operários, é a mesma coisa, né? Então, somou aqui, ó, 40 com 16, nós vamos ter 56 mil reais aqui, beleza? E os custos indiretos, é só tirar esses caras aqui, ó. Tirei esses caras aqui, é o resto. É o que sobrar, tá vendo? Ó, olha lá. Por quê? Porque o item 1 e o item 6 já foi, né? Então risquei eles aqui, ó. Então vamos lá, vamos soltar os caras aqui, ó. São esses daqui que vai perfazer, se somar tudo isso daqui, 58 mil reais. Beleza? Essa é a questão 1. A questão 2 é a mesma coisa, só que daí a gente já não está olhando mais a mão de obra, estamos olhando materiais, insumos, aluguel de prédio, essas coisas assim. Vamos lá, o que seria custo direto aqui para a gente aqui? Farinha de trigo, ovos e açúcar. Gente, matéria-prima sempre vai ser custo direto. Por quê? Porque não tem algo mais fácil de você fazer o vínculo a uma unidade fabricada do que matéria-prima, né? Aroma artificial e conservantes, vários produtos, matéria-prima também. Embalagem dos bolinhos, eles fabricam bolinhos, né? Uns bolinhos assim. Como eu estou falando de unidade, então é uma embalagem para uma unidade. Custo direto, você faz um vínculo direto com a unidade fabricada. Energia elétrica das máquinas e fornos elétricos. As máquinas, a gente tem no texto, lá no início do texto, lá, que existem máquinas específicas para cada tipo de produto, né? Então, por exemplo, o produto A tem as máquinas do produto A. Então, isso aqui também é um custo direto, porque é só eu pegar e olhar quanto tempo a máquina fica ligada para fabricar um produto. Então, eu consigo fazer o vínculo para uma unidade de produto. Aí vem energia elétrica para iluminação da área de produção. Cara, isso aqui não é custo
direto, ele é indireto. Por quê? Porque a iluminação da área de produção as lâmpadas estão ligadas para todos os produtos que se fabricam. Então não dá para você vincular de maneira prática ou rápida para uma unidade de produto, certo? O mesmo vai acontecer aqui com a energia elétrica do pátio da fábrica, que é lá fora, então, puxa, mais difícil ainda de eu vincular. Consumo de água nos banheiros da fábrica, mesma coisa, e aluguel do prédio da fábrica, mesma coisa. Então, ou seja, os custos diretos estão aqui em cima, tá? Que são as matérias-primas aqui, beleza? Então, somando todos eles aqui, eu tenho a quantidade de R$98 mil. Bom, e o que seria, então, o custo indireto? É o restante, né? É o que sobrou. Olha lá, joga lá, joga lá, joga lá. Eu poderia ter riscado aqui em cima também, né, para manter o padrão, mas não fiz isso, mas dá na mesma. Aí, somo tudo isso aqui, vai dar 10.600, vem parar aqui, beleza? Tá, agora vamos para a questão 3. A questão 3 já é a classificação mesmo, propriamente dito, né? Classificar o custo da fábrica, abaixo listados, em custo fixo, custo variável, custo controlável e custo não controlável, considerando a ação do supervisor. Tá. Então vamos pensar assim, o supervisor da fábrica, na hierarquia dele, para ele, em relação a ele, a mão de obra dos operários, como que ele enxerga isso? Ele tem que enxergar isso como um custo fixo. Por que é fixo? Porque todo mês tem salário para pagar, não tem o que fazer. E é não controlável, porque não tem como ele ter controle sobre a mão de obra. Calma lá, deixa eu explicar melhor isso. Não tem como ele ter controle sobre o salário que é pago, no sentido de que, uma vez que você contratou o funcionário, vai ter que pagar o salário do mesmo jeito. Lembra daquilo que eu falei? Não tem como o chefe dele chegar e falar assim, ajuda eu esse mês, diminui para mim o custo de mão de obra dos operários. Não tem jeito, não tem controle sobre isso. É um custo fixo e não controlável, tá? Essa é a ideia. Variável não é, porque todo mês é o mesmo valor. Se ele tivesse variação ao longo do tempo, seria variável. E controlável também não é, justamente por causa dessa característica que eu falei aí, que não está na mão de alguém isso, né? O que a gente pode também definir é que o não controlável é aquele custo que acontece independente de alguém tomar alguma ação. Vai ter que pagar o salário de qualquer jeito. Então o supervisor não precisa tomar uma ação para dizer assim, ó, temos que pagar o salário, certo? Tudo bem que tem controle de ponto, tal, se ele veio trabalhar hoje, não veio, mas isso daí não altera a questão de que o cara cumpriu a parte dele, tem que pagar. Então, é não controlável, não tem o que eu fazer. Questão número 4. Vamos ver o que tem na 4 aqui. Questão 4. Classificar os custos da fábrica em custo fixo, variável, controlável, mesma coisa, né? Agora é a ação dos supervisores ainda, tá? Mão de obra dos técnicos, o pessoal que faz manutenção das máquinas lá dentro, é custo fixo. Todo mês tem que pagar, não tem o que fazer. Aqui a gente está considerando como técnico contratado, tá? Isso está lá no comecinho do exercício, fala isso. E é não controlável também. Por quê? Porque é a mesma coisa. Mão de obra, horas normais, né, que a gente fala, isso aqui é uma hora de trabalho normal, não é hora extra, tá? Isso aqui sempre vai ser fixo e não controlável. O que mais temos aqui? Ação do supervisor ainda, né? Horas extras dos operários. Agora é hora extra. Bom, hora extra é variável. Por que é variável? Porque um mês pode ter, outro mês pode não ter. O ideal é que não tenha nunca, né? Hora extra sempre é mais caro. E justamente por essa condição a gente fala que ele é controlável, né? Porque se eu não controlar, não ficar de olho nos funcionários, como é que eles estão trabalhando, não otimizar a produção deles, talvez eu tenha que pagar hora extra para eles. Agora, se eu olhar, controlar bacaninha, der uma olhada tudo certinho, talvez eu consiga mexer nisso e talvez não seja necessário pagar hora extra ou pago menos hora extra. Então dá para considerar como controlável, porque alguém tem um controle sobre isso. Outra coisa, hora extra, quando que você decide que vai fazer hora extra? Quando você percebe que tem alguma coisa que não vai ser cumprido, né? Então alguém tem que ir lá e dar o start, falar assim, moçada, fica aí depois do horário hoje que a gente vai precisar trabalhar aí, percebe? Então é controlável, tá? Então, ou seja, esse aqui, ó, essa função aqui, hora extra, a função do supervisor em controlar a hora extra, é aquela questão também. Se aumentar muito o custo de hora extra, nada impede que esse supervisor, alguém chame ele para conversar, o gerente, né, talvez, vai falar assim, o que está acontecendo? Por que está aumentando isso? Tem como melhorar isso? Tem como baixar? O que está pegando? Então, ou seja, é controlável, né?
dá para a gente tentar diminuir isso, tentar controlar isso. É diferente de salário. Salário é não controlável, tem que pagar, pronto, acabou. A próxima aqui. A próxima ainda, a ação do supervisor, matéria-prima e embalagem. Tá, matéria-prima e embalagem é custo variável e controlável. É variável por quê? Matéria-prima e embalagem. Qual é o comportamento desse custo? Se eu produzir muito, eu vou gastar muito com matéria-prima e embalagem. Se eu produzir zero, eu vou gastar zero com matéria-prima e embalagem. Então ele é variável, ele apresenta variação, né? Não é um negócio estático ali, parado no tempo. E é controlável por causa daquela questão. Alguém tem que ir lá e falar assim, ó, vamos começar a trabalhar, vamos começar a consumir matéria-prima e embalagem. Tem um start disso, né? Não é um negócio que acontece sozinho, né? Tudo bem, tem a produção que está programada, tal, tudo mais, mas precisa de alguém ir lá e disparar isso daí. Outra coisa, por que é controlável? Pensa no seguinte, matéria-prima, se de repente der algum problema lá, as pessoas trabalharem de forma indevida, pode ser que se gaste mais matéria-prima, concorda? Então, por isso que a gente fala que ele é controlável. Tá? Mais uma aqui. A ação do supervisor ainda, né? Água consumida na limpeza do pátio externo da fábrica. É um custo variável, por quê? Limpeza do pátio. Se eu não precisar limpar o pátio, eu gasto menos água. Se acontecer alguma coisa lá, sei lá o que aconteceu lá, alguma coisa que demanda muita limpeza, vai aumentar o consumo de água. Então não é algo fixo, é variável, depende do trabalho. Não é um negócio assim que se você não fizer nada, vai continuar gastando. Se você não fizer nada em termos de limpeza do pátio externo, você não vai gastar água. E é um custo não controlável. Calma lá, vamos explicar isso aqui. Por que é não controlável? Porque eu estou considerando a ação do supervisor, que fica dentro da fábrica. Então ele não tem controle sobre isso, do ponto de vista dele. Certo? Por quê? Porque não é ele que dispara esse consumo de água. Isso aqui talvez seja controlável para o gerente, porque o gerente ele gerencia tudo, inclusive a parte de fora da fábrica. Mas para o supervisor, ele não tem controle sobre isso. Entendeu? Então é um custo variável, por quê? Porque se aumentar, diminuir também, e é não controlável para o supervisor. Agora, se for para um cara lá fora, que é o supervisor de manutenção da área externa, aí para ele com certeza é controlável. Né? Mais uma aqui, questão 8. Consideração do supervisor ainda. Energia elétrica das máquinas. É custo fixo? Não. Não por quê? Porque se a máquina parar de funcionar, para de ter gasto com energia elétrica. É um custo variável. Tá? Trabalhou bastante, é de se imaginar que se gaste bastante energia elétrica. É controlável. Por que é controlável? Porque dá para você fazer uma gestão em cima disso para garantir que não se gaste mais energia do que o necessário, né? Ficar de olho, vocês estão desligando as máquinas na hora que tem que desligar, essas coisas todas aí, entendeu? E de mais a mais, tanto é controlável que isso daqui é mais uma daquela que o supervisor pode um dia, o gerente chegar lá e falar assim, ô supervisor, será que a gente não consegue dar uma reduzida nesse gasto, nesse custo nosso aqui? Será que tem uma coisa que possa ser feita? Sei lá, otimizar as máquinas, fazer alguma manutenção para ver se a máquina gasta menos, é controlável, tá? E por fim, eu acho que é a última agora, questão 9. Ação do supervisor ainda. Aluguel. Aluguel é custo fixo, por quê? Todo mês tem que pagar. Trabalhou ou não trabalhou, a fábrica está em funcionamento ou não está em funcionamento, produziu 1 milhão, produziu 0, o aluguel tem que pagar, então ele é fixo. E ele é não controlável. Por que ele é não controlável? Que ação que o supervisor vai ter sobre um custo de aluguel? Nenhuma. Ele acontece sem que esse supervisor que tome alguma ação. Esse custo tem, pronto, acabou, não vai ter o que fazer. É aquela história. Tanto ele é não controlável, que não tem como o chefe dele chegar para ele e falar assim, vamos reduzir esse mês aí, vamos tentar gastar menos com aluguel. Aluguel do prédio, não dá. Se fosse aluguel de máquina que usa lá dentro da fábrica, talvez até vá lá. Esse mês a gente não pega as máquinas alugadas, não sei. Isso se não for contrato fechado para longo prazo, tá? Se for contrato fechado para longo prazo, se torna um custo fixo e se torna um custo não controlável, tá? Essa é a intenção. Beleza? Aí aqui,
tem uma coisinha aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Vamos tirar daqui, ó. Tira daqui, leva para cá. Olha que bonitinho aqui, ó. O cidadãozinho aqui, ó. Assustado aqui, ó. Uma coisa que talvez, abaixa aqui, ó, seja um pouco assustador a gente saber, mas vamos lá, não é assustador não. É de espanto mesmo. Todo custo fixo, ele é não controlável, ok? É custo fixo? É. De cara, ele é não controlável. Ele só pode ser não controlável. Agora, o custo variável, não. O variável pode ser controlável e pode ser não controlável. A gente vê isso se você olhar nos exercícios. Olha lá para você ver. Você vai ver que todo custo fixo que apareceu lá, ele era não controlável. Então, ou seja, é custo fixo? Pronto, é não controlável. Já descarta essa possibilidade de cima aqui. Agora, custo variável que você tem que analisar se ele é controlável ou se ele é não controlável. Beleza? Então, senhores, então fica assim então.